Arro pessoal, muito boa tarde, chegando aqui para mais uma live e hoje vamos falar sobre a temporada de Mercúrio em Touro que começou hoje pela manhã. E dando aqueles recadinhos iniciais, se você gosta de astrologia, está chegando aqui agora, saiba que eu tenho um podcast onde todos os dias, todo santo dia, eu mando uma reflexão astrológica, o astral do dia. Você pode ouvir lá no canal do Telegram, vai ter aqui embaixo o link para você poder entrar no canal do Telegram ou olha no meu perfil do Instagram. E eu também mando para o Spotify, para o YouTube. Então, se você quer todo dia estar sabendo o que está acontecendo no céu e ter uma reflexão astrológica, segue lá o podcast. Outra dica, se você quer aprender astrologia, gosta dessa linguagem maravilhosa, tem um curso de astrologia que está acontecendo ao vivo toda quarta-feira e já tem um monte de aula gravada. Você pode entrar aqui, tem o link aqui abaixo também. Bom, vamos lá falar sobre a temporada do Mercúrio em Touro. Vai ser uma live um pouco mais rápida, porque Mercúrio é rápido, apesar de que em Touro não tanto. Mas vamos lá falar sobre esse momento. O Mercúrio entrou em Touro hoje, dia 10, né? Às 9 e pouco da manhã, se eu não me engano, e vai ficar em Touro até o dia 25 de maio. Então são somente 15 dias. São 15 dias que a gente vai ter a energia do Mercúrio em Touro. A gente ficou com Mercúrio, né, muito tempo ali entre o signo de Peixes e Áries, porque tivemos uma retrogradação. Então o Mercúrio ele entrou no signo de Áries, ficou retrógrado, voltou para trás, voltou até Peixes, e aí agora voltou ao movimento direto e só agora hoje entrou no signo de Touro. Então geralmente o trânsito de Mercúrio ele passa rápido, né? Ele passa rapidamente pelos signos, só que ele fica retrógrado de 3 a 4 vezes por ano. Então quando ele retrograda, ele fica mais tempo num determinado signo ou dupla de signo, como no caso foi Áries e Peixes. Bom, e o que a gente tem, né, com a mudança, né, o que acontece quando Mercúrio fica no signo de Touro? Primeiramente, só lembrando que Mercúrio fala sobre a nossa comunicação. Né? Então, Mercúrio rege a comunicação, ele trabalha a questão da fala, trabalha a questão até da comunicação com as mãos, o Mercúrio rege as mãos também, né? Então, tudo que envolve comunicação tem a ver com Mercúrio. Então, a gente sai do frenético signo de Áries, do rápido, impulsivo signo de Áries, para o calmo signo de Touro. Se bem que a gente vai ver que a passagem do Mercúrio em Touro, ela não vai ser tão tranquila por conta dos aspectos que vão acontecer com outros planetas que estão em signos fixos, como Plutão que está lá em Aquário. Então, a comunicação tende a ficar mais calma, tranquila, né? É um convite para a gente falar mais devagar, né? Falar de uma forma que todo mundo possa entender, né? Ter paciência na hora da troca de mensagens. Então, às vezes o Ares tem muito uma coisa de rapidez, né? Mandei uma mensagem, já quero a resposta. Às vezes o Mercúrio em Touro, ele tem mais essa tranquilidade, essa paciência para poder se comunicar. A comunicação também fica ali muito prática, né? A gente tem que realmente falar alguma coisa que a gente vai poder utilizar, tem tudo a ver com as coisas do dia a dia. O Touro é um signo de terra, então a nossa mente fica voltada às questões terrenas. E falando na mente, o Mercúrio também fala sobre o nosso pensamento, a nossa mente, que agora tende a ficar mais calma e tranquila, e é muito bem-vindo. Eu até comentei que se você ainda não medita, você já deveria ter começado a meditar. Né? Meditação não é uma coisa do outro mundo, meditação não é uma coisa necessariamente religiosa. Meditação é você justamente acalmar, centrar sua mente, e quando você consegue acalmar e centrar sua mente, você recebe downloads muito interessantes, espiritualmente falando, e pela ciência, você fica com o seu corpo inteiro em homeostase, fica organizado, diminui o estresse. Então, assim, a meditação é incrível, é maravilhosa, todo mundo deveria fazer. Comenta aqui se você já é uma pessoa que medita todos os dias, né, porque depende muito da frequência que você faz para você ir colhendo os benefícios. E o Mercúrio em Touro é um ótimo momento. Se você não medita ainda, se você fala, tenho muita dificuldade de acalmar a minha mente para meditar, o Mercúrio em Touro pode ser essa jornada. Então, que tal você se comprometer? Olha só, baixa aí o aplicativo Insight Timer, de repente a gente se cruza nele. Que tal você se comprometer com esses 15 dias que o Mercúrio estará em Touro, você se comprometer com a meditação? Todo dia, todo santo dia, você sentar ali e ficar, que seja 5 minutos, quem puder ficar mais melhor, 10 minutos, 15 minutos, mas acalmar a sua mente. A nossa mente tende a estar mais calma, mais tranquila, e a meditação vai ficar facilitada e vai potencializar. Dica para meditação: utilize óleo essencial, né? Porque duas coisas você vai perceber. O óleo essencial vai fazer com que você respire, então você vai pingar uma gotinha aí e vai respirando o óleo essencial. A própria respiração profunda ajuda você a acalmar, ajuda você a tranquilizar a mente. E tenha também cristais. Né? Você pode usar algum cristal ali, qualquer que você queira se conectar,
ou escolha cristais mais voltados à prática de meditação, como ametista, quartzo azul, né, que possam ajudar nessa calma e nessa tranquilidade. Então fica a dica, né, coloca aí essa meta, esse objetivo, esse desafio, né, o pessoal gosta de desafios, de 15 dias de meditação. Todo dia você fala, vou deixar 5 minutinhos ali e vou acalmar minha mente, você vai ver que vai potencializar muito a passagem do Mercúrio em Touro. O Mercúrio em Touro tende a trazer uma mente mais tranquila, estabilizar então o pensamento, uma mente mais voltada à praticidade, a questões materiais, ou seja, uma mente muito voltada à questão de sobrevivência, do dinheiro, que tem a ver com Touro. Então, podem até vir ideias de novas formas de ganhar dinheiro, de aumentar a renda, rendas adicionais que você possa ter. Então, é um momento bem interessante para pensar no dinheiro. Claro que tudo que eu estou falando também depende de onde o Mercúrio está passando no seu mapa, como que ele está afetando o seu mapa, mas no geral, né, o Mercúrio em Touro convida a gente a pensar, a ter ideias, até falar sobre a parte financeira, sobre o dinheiro. E muito ligado à realização. Né? Então, o Mercúrio em Touro, ele fala é muito do pensar e realizar. Né? Então, ter pensamentos que são realizáveis, ter metas que são concretizáveis, isso é muito interessante. Pode ser um período também onde você pega as suas ideias, a sua meta e fala, será que eu consigo concretizar isso? Dentro do coaching, né, a gente tem a meta SMART, uma forma de fazer meta objetivo SMART, e um dos SMARTs, né, é uma das siglas, né, uma das letras da sigla SMART, é ela ser concretizável, ser realizável. Então, é um estudo muito interessante para você olhar para suas metas, se você está pensando em coisas realizáveis. Porque às vezes a gente temos muito peixes no mapa ainda, né, o Saturno está em peixes, vai mudar, mas a gente vem muito de uma energia pisciana que pode ter trazido, às vezes, aqueles sonhos, aquelas metas que fica só no plano do sonho, né? E o touro ele convida a gente a colocar os pés no chão e realizar. Vale dizer que o Sol já está lá no signo de Touro, está energizando essa energia, e tanto o Sol quanto o Mercúrio estão sob a regência de Vênus, que está lá no signo de Áries. Então traz ainda uma temática de iniciativa muito interessante. Como eu falei, não é um Mercúrio em Touro tão tranquilo quanto poderia ser, por conta de outros planetas que a gente já vai falar. Bom, nossas trocas também, né, comércio, trocas, ficam muito à mercê, né, dessa questão taurina, de ser mais tranquilo, de ser mais prático ali no dia a dia. A própria deslocamento é um convite agora também a você andar mais devagar, né, apreciar mais a natureza. Touro tem tudo a ver com a natureza. Então, o Mercúrio em Touro convida a gente a ter essa mente meditativa, tranquila, calma, contemplativa e ter essa conexão com a natureza. Agora, como eu falei, o fato do Mercúrio estar em Touro é só uma das pecinhas do grande quebra-cabeça que é uma análise astrológica, porque esse planeta ele está lá, está trazendo uma energia e ele vai, dentro da jornada dele, ele vai falando, ele vai fazendo aspectos com outros planetas. E esses aspectos vão dando um tom, né, de como esse Mercúrio vai trabalhar. Por isso que não tem um Mercúrio em Touro igual ao outro. Né? Todo ano o Mercúrio passa por Touro. Né? Mas cada ano ele vai encontrando planetas de forma diferente e cada pessoa que nasce naquele ano recebe aspectos diferentes. Por isso que a análise astrológica ela é totalmente personalizada, ela é muito diferente do que algumas pessoas acham que é astrologia, que é o horóscopo. Né? Então o horóscopo você vê ali 12 parágrafos falando para 12 tipos de pessoa. O mapa astral não, o mapa astral ele considera que você tem um mapa único com inúmeros aspectos ali que são praticamente só seus. Então vamos pegar essa jornada, né? Como que vai ser esses 15 dias, que são rápidos, né? 15 dias vai passar voando, mas que esse Mercúrio vai passando por Touro e vai falando com outros planetas. No dia 10 hoje, ele entra no signo de Touro. Se você gosta de fazer rituais, se você gosta de se conectar com uma energia, perceber a mudança, pode aproveitar hoje, né? Inclusive porque a Lua vai entrar em Escorpião daqui a pouquinho. Quando ela entrar em Escorpião, ela já vai se opor ao Mercúrio. Né? Então, o Mercúrio hoje ele faz a mudança e já recebe o primeiro aspecto, que é da própria Lua, né? Trazendo essa energia aqui para a gente. Mas no dia 12, na verdade já está acontecendo. Aqui eu falo do aspecto exato. Então, por esses dias, no dia 12 acontece de forma exata, eu vou colocar aqui, a gente vai ter o Mercúrio fazendo quadratura com Plutão. E é por isso que eu falei que a passagem pelo signo de Touro já não está tão tranquila. Por quê? Porque alguns planetas estão pressionando os signos fixos. E aquele que tem mais pressionado é o Plutão. Plutão que acabou de entrar em Aquário, né?
vai para essa longa jornada de 20 anos pelo signo de Aquário. Se você tem o signo de Aquário forte no mapa, está recebendo a visita de Plutão ali. Comenta aí se você tem algum planeta nos primeiros graus de Aquário, de repente você está com Plutão afetando fortemente a sua vida. Então no dia 12, que é segunda-feira, que inclusive é o dia da lua cheia, a gente já está chegando na lua cheia em Escorpião, o Mercúrio faz uma quadratura com Plutão. Pessoal, isso é muito interessante, eu ainda não analisei profundamente o mapa da lua cheia, mas depois que eu terminar essa live, a minha próxima meta, né, no dia de hoje, é estudar esse mapa da lua cheia, para a gente olhar, mas já dá para ver aqui que ele tem essa marca muito forte do Mercúrio, que é a nossa mente, fazendo quadratura com Plutão. Plutão, que é o planeta das profundezas. Plutão, que é o planeta que fala de coisas inconscientes, muito profundas. É o planeta que pode estar conectado a traumas. Boa tarde, Bárbara, seja bem-vinda. Pode estar conectado a traumas, dores, questões do passado. A própria Lua estará no signo de Escorpião, que é regido por Plutão, né, na visão moderna. Então, essa quadratura de Mercúrio a Plutão pode fazer com que nossa mente, os pensamentos fiquem muito obsessivos, né, profundos. Então, assim, a própria comunicação ela pode ser um tanto intensa demais por conta da quadratura com Plutão. A comunicação pode causar alguns ferimentos. Então a gente tem que ter uma atenção, porque como eu comentei, né? O Mercúrio em Touro tende a ser um Mercúrio tranquilo e calmo. Mas por conta dos aspectos que ele vai fazer nesse ano, dá um período de atenção ali que a gente tem que ter. Então, a nossa mente, ela pode estar meio obcecada, de forma positiva, uma mente muito profunda, investigativa. Questões podem vir à tona, até porque, como eu falei, vai acontecer exatamente no dia da lua cheia e vai ficar marcado no mapa da lua cheia até a próxima lua nova. Então veja, né, apesar de o Mercúrio ser rápido e dentro dos próximos dias ele sair da órbita de quadratura com Plutão, ele vai continuar nessa influência por conta do mapa da lua cheia, que vai reger aí até a próxima lua nova no signo de Gêmeos, daqui a 15 dias. Então, assim, é basicamente o Mercúrio em quadratura com Plutão nos próximos 15 dias. Então, vigie os seus pensamentos. Porque eu sempre falo aqui a ideia é a gente conversar sobre astrologia e sobre espiritualidade, vida, sobre assuntos diversos que se conectam, né? Porque a astrologia não é só falar o planeta está no signo, esse aspecto e acabou. A gente olha o céu para entender aqui embaixo, aqui a Terra. Então, o pensamento ele é muito poderoso. A nossa mente é muito poderosa, essa é a energia de Mercúrio. Né? Quando você pega e coloca no tarô, Mercúrio está associado ao mago, né? Aquele poder criativo que a gente tem. Então a nossa mente ela é muito poderosa. Mas os pensamentos, eles podem nos levar para, né, nos elevar, a gente ficar bem com o pensamento que a gente tem, ou eles podem nos colocar lá embaixo. Pode levar a gente para o submundo ali de Plutão. E aí o convite que fica, como eu falei, se você treina a meditação, você consegue ter não vou dizer nem controle, né, mas um domínio, um conhecimento melhor do seu padrão de pensamento. Eu vou até comentar aqui que eu comentei nos Astrais do Dia, né, no podcast diário, eu comentei que Urano já se apresentou aqui, Urano vai fazer parte, né, dessa lua cheia, porque aconteceu uma coisa inusitada que me deixou extremamente preocupado, e aí eu tive que trabalhar tudo isso que eu estou falando aqui. Porque olha para vocês terem noção, né, do inusitado, do inesperado que pode acontecer. Né? Para quem me acompanha aí já há um tempinho sabe que agora, recentemente, o meu celular ele caiu, e aí ele caiu do bolso, de uma altura até baixa, só que ele bateu de uma forma que quebrou a tela ficou verde. Enfim, eu trabalho com celular, não tem nem condição de eu ficar sem celular. No dia mesmo que ele quebrou, eu tive que sair correndo para São Paulo para comprar outro. E é um valor bem elevado, né? Comprar um celular novo, um celular que é bom ali para trabalho. Aí beleza, né? Assumi o prejuízo, vamos em frente, vamos seguir aí, continuar nosso trabalho, que é o mais importante. E nessa semana, o que acontece? Novamente, a coisa mais inusitada. Eu sei o porquê que aconteceu. Eu já estava com uma coisa muito forte de ter que não usar mais o celular no bolso, né? Porque eu já sei disso, eu já tenho muitos estudos disso, mas recentemente eu ouvi um podcast onde a pessoa falava que não era legal usar o celular perto do corpo, né, porque a radiação vai acabar afetando o corpo, então usar no bolso da camisa, perto do coração, usar no bolso, enfim, não seria legal usar o celular no bolso. Eu já estava com isso na cabeça. O celular ele é muito grande, esse aqui, aí ele acaba caindo do bolso, escapando, então eu estava ali, não posso usar o celular no bolso. Estava ali já para comprar
né, um acessório ali para levar, carregar o celular e não deixar ele no bolso. Só que não tinha feito ainda. Aí o que, que aconteceu essa semana? Olha que coisa mais doida, que tipo assim, parece que foi feito para acontecer. Eu peguei a gata, a gente tem 4 gatos aqui, eu peguei uma gata no colo e ela, sei lá, fez xixi, né? Soltou um monte de xixi ali. E caiu em mim. Eu falei, bom, beleza, né? É chato, mas aí o xixi, você vai, toma banho, troca de roupa e acabou. Só que qual que é o problema? O celular ele estava no bolso, como ele é grande, ele fica a parte para fora, e o xixi caiu dentro do buraquinho lá que carrega o celular. Aí o celular já começou a apitar, dizendo que não dava para carregar, que tinha umidade, que tinha coisa estranha. E aí eu já fui correr também, tentar secar, tentar limpar e fazer um monte de coisa. Só que eu fiquei nos últimos 2 dias, 3 dias, nessa luta. Né? Porque eu falei, pronto, quer ver que quebrou o celular? Porque é xixi, não é água, né? O celular é a prova d'água, mas não a prova de xixi. E aí, agora eu acho que tá quase resolvendo, porque eu tive que comprar esse negócio aqui, né? Esse limpa-contato para fazer limpeza. Fiz um trabalhão. Mas a minha mente ficou extremamente preocupada. Né? Falei, pronto, mais um celular aí que foi perdido, o que, que vai acontecer, como é que eu vou trabalhar? Mas aí, pelo poder da meditação, eu respirei e falei, tá bom, qual que é a pior coisa que vai acontecer? Já corri, comprei um carregador Wi-Fi e fui trabalhando isso. Eu estou dando esse exemplo porque a gente pode ter, nos próximos 15 dias, pensamentos que, se eles vão ser muito intensos, podem estar ligados à questão financeira, né? Podem estar ligados a traumas, a dores, a uma série de coisas. Tendem a ser pensamentos muito intensos. E se a gente não tiver um mínimo domínio do pensamento, ele pode nos jogar lá para o fundo do poço, que é uma temática de Plutão. Então, o vigiai de pensamento nesses próximos dias vai ser muito importante. Né? Você perceber o padrão de pensamento. Perceber se você não está indo muito para baixo e que fica, né, desafiador depois, né, voltar. Claro que a gente sempre tem recursos, eu sempre recomendo o óleo essencial, cristal, para a gente poder ter os auxiliadores da natureza, mas muita atenção com os pensamentos. Ao mesmo tempo que, principalmente por ser uma quadratura, que é um aspecto de tensão entre Mercúrio e Plutão. Mas aqui eu sempre falo da gente alquimizar, né, e ver que mesmo, ó, esse céu está bem vermelho. Se você olhar para o mapa aqui agora, ele está cheio de aspectos vermelhos. Mas a gente tem também oportunidades nos aspectos vermelhos. Então, nesses próximos 15 dias, você pode entrar em contato e descobrir o poder do seu pensamento. Né? Inclusive, o poder manifestador do pensamento. Tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Então, isso daí também é conhecido. Quanto mais a gente pensa em uma coisa, às vezes preocupações, pensamentos negativos, de medo, enfim, mais aquilo tende a se manifestar na nossa vida pelo poder do pensamento da lei da atração. Ao mesmo tempo que se a gente conseguir colocar nossa força mental, esse poder, essa intensidade desse pensamento para aquilo que a gente quer, a gente pode direcionar esse aspecto que tende a se apresentar primeiramente como desafiador, ele pode ser extremamente construtivo. Então, Lua, ali o Mercúrio em quadratura com Plutão, é um convite a você vigiar os seus pensamentos e saber direcionar, saber para onde você está indo, se é para cima ou é para baixo. Depois, no dia 13, em seguida, aliás, nesse dia, né, como eu falei, é o dia da lua cheia. E a lua estará em Escorpião. E só pelo fato da lua estar em Escorpião, ela já intensifica muito, porque é entre o pensamento obsessivo com as emoções muito intensas, que é a temática da lua em Escorpião. Vamos acompanhar. Eu também quero, eu vou ver se hoje mesmo ou amanhã no máximo. Amanhã a gente acha que vai sair, então não sei se vai rolar. Mas já preparar também a nossa live do resumão da semana. Né, porque a semana já começa segundona ali, com a lua cheia em Escorpião, com participação especial de Urano, né, que pode trazer eventos inesperados. No dia 13, o Mercúrio ele faz uma oposição a Lilith. Dia 13 do 5. Aqui o tempo fechou um pouco. Se você está falando da chuva, aqui também. Aqui escureceu, está vindo aí uma ventania e não sei se vai cair a tempestade que está prometendo, mas se cair, né, vai ser uma tempestade bem forte mesmo. No dia 13, que é uma terça-feira, já está aqui, né? Acho que vou fazer uma mini fogueira maravilhoso, maravilhoso. Lá fora não dá para fazer fogueira porque a chuva está prometendo, mas se você puder fazer uma fogueira em caldeirão assim, vai ser maravilhoso. No dia 13, a gente vai ter a Lua já entrando em Sagitário, já cheia, né? Mas mudando um pouco a energia. Eu sempre falo que a transição de Escorpião para Sagitário ela é super interessante estudar isso. Aliás, na próxima aula do curso de Astrologia,
eu quero fazer uma jornada astrológica pelos 12 signos. Já falei sobre todos eles. Tem uma aula, se você entrar no curso hoje, lá na plataforma, já tem uma aula gravada inteirinha para cada signo. Então tem uma aula inteira para Áries, uma aula inteira para Touro, uma aula inteira para Gêmeos e assim por diante. Também tem uma aula inteira para cada planeta. E aí, na próxima aula, a gente vai fazer essa jornada astrológica, né? Então, como se fosse uma jornada do herói, partindo de Áries e terminando em Peixes. E essa transição entre Peixes e Sagitário fala muito do quê? Das crises que a gente passa e depois a gente superando essa crise, a gente saindo mais sábio, mais forte, né? Novamente, essa transição de Escorpião para Sagitário tem muito a ver com aquilo que Nietzsche falava, né? Aquilo que não te mata te deixa mais forte. Então, passar por crises nos deixa mais sábios, mais fortes. Até pode resgatar o poder interior que a gente tem. E uma outra coisa que Escorpião traz, que eu vou falar muito sobre isso na live da Lua Cheia de Escorpião, porque Escorpião fala do tema a morte, né? E a morte, assim, é extremamente temida, né? É um tema que é um tabu, a gente não gosta muito de ter que falar sobre isso, de viver, né? Vivenciar a energia da morte, mas inevitavelmente todo mundo entra em contato com a energia da morte, seja a sua própria morte, que sempre vai chegar um dia, né? Cedo ou tarde ela vai chegar, mas também com pessoas ao redor, né? Pessoas, seres, animais, enfim, que partem, né? Que falecem e vão para um outro plano. A Bárbara falou, meu ascendente todinho, Escorpião para Sagitário. Então você está, o seu caminho de vida tem a ver com essa sabedoria aí. Trabalha isso. Então, Escorpião fala da morte, e a morte ensina a gente a viver. Ensina a gente a valorizar, né, o que é realmente importante. Mas falaremos mais sobre isso na Lua cheia. Né? Então, a Lua, nesse dia, terça-feira, dia 13, vai sair de Escorpião, vai entrar em Sagitário, e o Mercúrio ele vai fazer oposição exata a Lilith. Né? Então, ele vai fazer uma oposição a Lilith, podendo trazer à tona temas de sexualidade, feridas, né? Questões de rejeição, né? Questões, traumas envolvendo sexualidade também podem vir à tona. Então, o dia 13 ele pode trazer esse confronto aí e, novamente, muita atenção, porque o Mercúrio ainda estará sob a influência da quadratura com Plutão. Então, palavras muito intensas que podem ter um potencial de ferida muito grande, até de destruição. Então, muita atenção com as palavras nesses próximos dias. Tanto as palavras que você fala ao redor, quanto as palavras que você fala dentro da sua cabeça, que é os pensamentos, como a gente falou. E não acaba por aí, porque, como eu falei, a passagem de Mercúrio em Touro, ela não tende a ser tão tranquila quanto seria somente pensando no Mercúrio e no signo de Touro. Porque o Mercúrio vai andando, né? Ele vai passando. Até vai ter uns diazinhos aí que ele fica numa influência um pouco mais tranquila, mas quando for no dia 18/5, o Mercúrio ele faz o quê? Uma quadratura com Marte. Ele faz uma quadratura, um aspecto de tensão com Marte. A Lua nesse dia, olha só pessoal que importante, é um domingo. Um domingo. Lembre-se que eu estarei falando sobre isso todos os dias no Astral do Dia. Você vai receber lá no podcast, lá no Telegram, uma reflexão. Mas esse domingo, 18 de maio, vai ser um dia depois, né, do Sol fazer conjunção com Urano. Né, então, é aquele dia de libertação de grandes insights, que eu já comentei aqui, né, na temporada do Sol passando por Touro. E a Lua também estará em conjunção com Plutão. Então é um dia muito forte, muito forte. A própria Lua em conjunção com Plutão. E assim, a Lua em conjunção com Plutão, e se encaminhando, porque a Lua é a mais rápida, para fazer quadratura com o Marte, com o Mercúrio e oposição a Marte. Então esse domingo, 18 de maio, né, é bom que se você vai marcando coisas, se você quer planejar, né, os seus próximos dias, você já fica de olho nisso. Né? É um dia que a gente pode ter uma mente mais irritada. Né? Se for um dia de pessoas que vão viajar, muita atenção na estrada, né? Porque Mercúrio em quadratura com Marte, aí vai fazer quadratura com a Lua também, pode ter uma propensão em acidentes, esse tipo de coisa. Mas principalmente a nossa mente pode ficar na energia da raiva, na energia do conflito. E a Lua entra no meio para potencializar tudo isso. Então, muita atenção aí no dia 18. Novamente, a gente tem recursos. Qual que é o primeiro recurso que você tem que ter? A sua meditação. Vai, o primeiro recurso, vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter, consciência. Né? Então, não é porque tem uma tensão no céu, né?
Por exemplo, aqui em casa, às vezes cai faca no chão. Aí a Sullivan fala, não, você tem que fazer um pentagrama, você tem que riscar o chão, senão vai ter briga. Aí eu falo, não, a primeira coisa que a gente tem que ter para não ter briga é consciência. Não é porque a faca caiu no chão que alguém tem que brigar. Né? Não é porque Mercúrio está em quadratura com Marte que alguém tem que brigar. Pode ter uma tendência, pode ter um potencial ali que fica rondando, só que ele vai pegar quem tiver inconsciente. Então a primeira coisa que todo mundo tem que ter é consciência, estar no momento presente. Então, sentiu ali, mas se você está sabendo o que está acontecendo, é muito bom porque, olha, tem essa possibilidade aqui. Né? Sentiu uma energia de conflito, de briga, você já, com a consciência, você já freia isso. Fala, não preciso entrar nisso, não quero entrar. Alguém falou de forma mais grossa com você, alguém falou de forma mais ríspida. Você poderia entrar numa reatividade e começar a briga. Mas você pode falar, não vou entrar nisso. Então, a primeira coisa é a consciência, que todo mundo pode ter e treinar. Segunda coisa, pessoal, sono. Sono. Se o seu sono está em dia, se você está dormindo bem, você tende a ter um humor mais regulado ali. Agora, a pessoa que não está dormindo bem, e tem muitas pessoas na sua sociedade hoje que dormem mal, né, dormem pouco ou dormem com pouca qualidade, o humor fica totalmente, né, desregulado. Então, se a pessoa, veja, é um dia com potencial de conflito, mas se a pessoa tem consciência, ela já está ali, ela não precisa cair naquilo. Se a pessoa está dormindo bem, está com o humor ali equilibrado, ela também não precisa cair naquilo. Agora, se ela dormiu mal, teve uma péssima noite de sono, e às vezes acumulada, né, de dias, tendência dela é estar mal-humorada e cair nesse conflito. Né? Outra coisa que a gente pode ter, meditação. Se você está na meditação diária, você treina o seu córtex pré-frontal para ele refrear a amígdala cerebral, que é mais, como pode dizer, mais reativa. Então você meditar. E além do mais, ter nossos amigos cristais e óleos essenciais que trazem energia da calma e da tranquilidade. Então, tudo isso a gente pode fazer e você já prepara aí para esse fim de semana, do dia 18 de maio, né, 17 e 18, já prepara um cristalzinho como quartzo azul, água marinha, né, para estar ali na frequência da tranquilidade, um óleo essencial de lavanda, de camomila, enfim, para você poder acalmar. Bom, aí tem um momento do Mercúrio que vai ser um momento de aspecto bom, né, aspecto fluente, que a gente pode realmente e devemos utilizar. Porque o Mercúrio vai fazer um sexto com a cabeça do dragão no dia 23, 23 de maio. 23 de maio, deixa eu pegar aqui. Quase já terminando, né? A passagem dele por Touro. E lá fora está uma ventania que vocês nem imaginam. O vento está cantando literalmente aqui. Então no dia 23 de maio, vai ser uma sexta-feira, o Mercúrio faz sexto com a cabeça do dragão e um trígono com a cauda do dragão. Já falamos aqui, inclusive está na lista aqui, né, para eu fazer uma live, que já pediram para fazer uma live da cabeça e cauda do dragão, está na lista aqui, é muita coisa para fazer, eu tenho que conseguir me organizando, mas só relembrando, cabeça e cauda do dragão é o eixo que fala da nossa correção de alma, né, da gente continuar o nosso processo evolutivo e tomar cuidado para não ficar preso a questões do passado, até de vidas passadas, questões kármicas. Bom, o Mercúrio faz um aspecto fluente esses dois pontos. Então a gente pode ter na sexta-feira, né, e olha só que interessante, né? A gente pode ter no dia seguinte, o Mercúrio faz conjunção com Urano, no sábado. Então o fim de semana do dia 23, 24 e 25, 25 é quando o Mercúrio entra em Gêmeos, né, ele sai de Touro, a gente pode ter muitos insights. A Lua estará no signo de Áries. E ela vai, deixa eu pegar aqui no dia 24, deixa eu ver se ela vai para Touro, no dia 24. Aqui, 24 do 5. 24 do 5, a Lua vai estar na transição entre Áries e Touro. Esse fim de semana, do dia 23, 24 e 25 de maio, pode ter a gente pode ter muito insight com relação à nossa correção de alma, para onde a gente tem que ir. Por exemplo, eu comento aqui, né? Esses dias eu atendi uma cliente, ela falou, você faz bastante live, né? Eu falei, faço, não é fácil para mim, né? O meu inconsciente, a minha cauda do dragão, e a chuva chegou, a tempestade chegou, vou até correr com essa live, porque quando vem uma tempestade assim é comum cair energia, né? Então, mas é um esforço que eu faço. E esse esforço eu faço por quê? Porque minha cabeça do dragão aponta para Gêmeos, na casa 3. Então, a minha correção de alma envolve trazer esse compartilhar, né?
Então, é o que eu estou vivendo. Para todo mundo, esse fim de semana pode ser um fim de semana de muitos insights. Você está vivendo a sua correção de alma, mas claro, para isso você tem que conhecer qual é a sua cabeça do dragão, que signo que está, qual é a casa. Tem planetas ali em conjunção com a cabeça ou com a cauda do dragão, tem outros planetas que aspectam. A gente pode ter uma visão muito boa de para onde você tem que ir e se você está, né, vivendo a sua correção de alma. Vou ter que correr para fechar a janela também. E aí no dia 24, o Mercúrio faz então a conjunção com Urano, podendo trazer uma abertura mental, grandes insights, grandes ideias, libertações, muito, muito interessante. Vai ser uma lua minguante, né? Então a lua já vai estar se encaminhando para fazer uma conjunção com o Sol, vai ser a lua nova de Gêmeos, que vai chegar em breve, e o Mercúrio já estará em Gêmeos, porque no dia 25 ele finaliza a passagem por Touro e entra no signo de Gêmeos, onde ele se fortalece, ele fica em casa, né? É o Mercúrio ali no domicílio. E aí a gente vai ter então a próxima lua nova, só para já trazer um pouquinho da energia dela, vai ser uma lua nova totalmente na influência do Mercúrio. A lua nova de Gêmeos, deixa eu colocar aqui, eu coloquei ingresso do Sol, né? Vou colocar a lua nova. A próxima lua nova, aqui pegou ainda de Touro, e veja, né? A gente vai para essa lua cheia de Escorpião, vindo de uma lua nova de Touro, que trouxe uma grande quadratura entre Marte e Plutão. Então a gente está num período bem intenso e que pode ser muito transformador. Agora deixa eu colocar a próxima lua nova aqui, vai ser do signo de Gêmeos, que vai ser uma energia bem interessante. Porque ela já vai contar com o Mercúrio em Gêmeos. Então a próxima lua nova, que vai ser no signo de Gêmeos, né? Sol e Lua em Gêmeos, ela vai ter conjunção com Mercúrio, que já estará em Gêmeos. E trígono com Plutão. Vai ser uma lua nova linda, ó, no dia 27 de maio, terça-feira, essa lua nova de Gêmeos. Claro que falaremos aqui. Mas antes disso, a gente passa por essas profundas transformações, porque, como eu comentei, a passagem do Mercúrio pelo signo de Touro vai contar com alguns aspectos desafiadores. Mas termina o último aspecto que o Mercúrio faz é com Urano, trazendo abertura mental, libertação, né, e abrir espaço para novas coisas, né? E aí vem uma lua nova no signo de Gêmeos, com o regente da lua nova, que é Mercúrio, ali grudadinho. Então a gente pode ter uma grande limpeza de pensamentos, de padrões de pensamento agora, e novos pensamentos, novas ideias surgindo, né, ali no dia 27 de maio. Falaremos sobre isso mais para frente. Para a gente ir terminando, né, que eu sempre falo? Aqui eu falo no geral, né, como que essa energia está para todo mundo, mas é muito importante você olhar no seu mapa, né? Como que tudo isso que a gente falou pega no seu mapa. E para isso você tem que conhecer o seu mapa. Eu falo, não é legal você ficar aqui assistindo as lives sem ter noção do seu mapa, né? Porque é muito fácil ter seu mapa hoje. Pega ali seu data, horário e local de nascimento, e aí você vai colocar ali os dados, e qualquer aplicativo, qualquer site vai te dar o seu mapa natal. Você pode não saber interpretar, mas você começa a se familiarizar com ele. Quer aprender a interpretar, vem para o curso, né? Mas se você tem o seu mapa em mãos, se você conhece um pouquinho dele, veja se você tem planetas em Touro, né? Porque os planetas que você tiver em Touro vão receber a visita do Mercúrio ali, o deus mensageiro. Então, mensagens, ideias podem vir para aquele arquétipo do planeta. Então, por exemplo, se você tem, sei lá, a Lua em Touro, você pode receber mensagens que afetam a sua emoção. Você pode trabalhar pensamentos que afetam a sua emoção. Ou até o passado, questões familiares. Aí, novamente, cada planeta tem uma série de energias ligadas a eles, né? Se você tem planetas em Escorpião, Mercúrio está lá oposto, né? Vai estar confrontando. E se você tem planetas em Aquário ou Leão, esse Mercúrio vai estar tensionando também de uma forma. Por exemplo, o Mercúrio em Touro, ele vai tensionar tanto o meu Mercúrio em Aquário quanto o meu Sol, também vai tensionar o meu Marte e Saturno, enfim, já está rolando aí uma coisa bem doida com esse Mercúrio entrando no signo de Touro no meu mapa. E mesmo que você não tenha esses planetas nesses signos, principalmente os fixos, né? Aquário, Touro, Leão, Escorpião, veja qual é a casa que você tem o signo de Touro, que é uma área da vida. Aliás, as casas astrológicas vão ser temas das próximas aulas no curso de astrologia. Então a gente também vai mergulhar em cada uma das casas para aprender o que significa casa 1, casa 2, casa 3 e assim por diante. Mas veja aonde você tem Touro no mapa, porque é por ali que Mercúrio vai estar passando. Então você pode ter boas comunicações, ideias, mensagens, lembrando que Mercúrio é um grande mensageiro, pode trazer mensagem através dos sonhos também, e vai para essa área da vida.
Né? Então o que você tem ali, sei lá, se você tiver touro na casa 7, né? Boas conversas com relação a relacionamento, com parcerias. Se você tem, sei lá, o touro no meio do céu, você pode ter uma abertura muito grande ali de comunicação na carreira. Né? A Bárbara falando, casa 6 e 7 com Vênus em touro. Então olha só, Mercúrio passando pela casa 6, trabalha a rotina, trabalha o próprio trabalho, né? O dia a dia, e entrando na casa 7 com a Vênus, beneficia muito o relacionamento. Né? Então, boas conversas para relacionamento, seja ele de afetivo, parceria, enfim, mas é um momento legal para você trabalhar a questão de relacionamento, boas ideias, comunicações e assim por diante. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui então. Foi uma live rápida para falar do Mercúrio em Touro. A próxima que eu quero já preparar é a Lua cheia em Leão. Em Leão não, em Escorpião. Né? Lua cheia em Escorpião, que vai ser uma lua cheia com participação de Urano. Aí a gente volta aqui para fazer essa conversa. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion. Até a próxima. Até mais.